pessoal, sejam bem-vindos! Está começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para você que gosta de assuntos ligados a crianças e ao movimento. Um programa leve, descontraído e com muito conhecimento para ser compartilhado. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e vou apresentar a vocês essas meninas maravilhosas que dividem o programa comigo, começando por ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia! Olá, gente. Oi, Marcelinho, Renata, meus parceiros. Hoje a gente está com uma convidada maravilhosa. Eu sou fã do trabalho dela. É uma grande honra receber ela aqui no programa. Acho que o programa hoje vai ser maravilhoso. Com certeza vai ser sensacional. No Rio de Janeiro, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Marcelinho, Cláudia. Olha, com certeza, Cláudia, esse programa está maravilhoso, porque essa convidada, ela é uma mestra e uma amiga muito querida, vai ser demais. Sensacional. Turma, hoje o nosso tema é estimulação psicomotora com telas e tecidos. E para falar desse tema, a gente trouxe uma convidada muito especial que vai explodir a cabeça de vocês. Eu estou falando da professora Josiane Machado Bueno, diretamente de Curitiba. Seja muito bem-vinda, Josiane. Obrigada, Marcelo, obrigada, Cláudia, Renata. Puxa, que alegria poder falar com vocês e poder a gente debater um tema que me interessa bastante e faz parte da minha trajetória aí de experiências profissionais, porque eu acho que a gente sempre está em experiência, certo? Obrigada. Obrigado a você, José. Eu adorei. Quando a produção falou, nós vamos colocar esse tema, vamos chamar a José. Eu achei sensacional. E, José, já começo com você. Como é que a utilização das telas e tecidos podem contribuir para a estimulação psicomotora das crianças? Então, falar em estimulação psicomotora, primeiro a gente tem que entender que, quando a gente fala em estimulação, a gente tem que... Eu sempre vem na cabeça, e eu vou lá pela etimologia da palavra, do desabrochar, né? Permitir que essa criança ela encontre essa possibilidade dela despertar os seus sentidos, dela poder criar a satisfação de se relacionar com o mundo, com as pessoas e com os objetos, e ela mesma comece a se empoderar para ela fazer as suas escolhas no decorrer da vida. E aí, dentro desse trabalho, como eu venho aí da educação física, primeiro com muita honra no campo do desenvolvimento, mas acabo trilhando uma trajetória muito forte por conta da influência da psicologia e depois para a psicomotricidade, é onde eu vamos dizer, me assentei como o meu espaço. A psicomotricidade traz com os seus autores vamos dizer assim, ela acaba sendo um marco, o uso dos materiais, né? E o tecido, no meio desse processo, ele também tem uma conotação muito importante. Então, vamos pensar nesse tecido, né? Nessa tela, né? Que vocês falam do tecido e da tela. Diferente do meio internacional, a gente aqui no Brasil, a gente divide, né? A tela para a gente é um tecido que tem furinhos, como se fosse para bordar, ou que ele é poroso, ou um tule, né? Um tecido que passa. E nós temos diferentes tipos de tecido, né? Mas algo no tecido e na tela, vamos dizer, existe em comum, que ele tem uma certa, se a gente imagina a tela, uma certa maleabilidade, né? Então, então a gente caracteriza o tecido como um material mole, tá? Por que mole? Porque ele é transformável, né? Com essa possibilidade da transformação, a possibilidade do tecido ele ser um elemento que promova tanto no solo como na água uma diferenciação maravilhosa. Primeiro, porque ele pode envolver o corpo. Segundo, porque ele pode tomar a forma que você deseja, conforme a maneira com que você se coloca. E estimular isso, a criança desabrochar. Então, ela vai usar esse objeto para fora do corpo, puxando, arrastando, colocando na cabeça, e isso vai dando a noção dela
enquanto criança, que ela ali existe e que aquele contorno ele pode ser visto pelo tecido, e isso aos poucos vai integrando, né? Integrando a capacidade dela de ter sensações gostosas e, na realidade, também desprazerosas para descobrir tudo isso. Então, eu vejo, além de ser um material super simples que pode ser usado em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, qualquer tipo de tecido, quer dizer, você pode ter um lenço e você pode ter uma malha de lycra. Depende muito da utilização e do lugar com que você e os seus objetivos. Então, eu entendo que o tecido hoje ele vem como um material transformador, sobretudo nessa visão de práticas mais desenvolvimentistas, de pedagogias mais ativas, utilizando um pouco o direito da criança de escolha, dela ser a liderança nesse processo. Fantástico, fantástico, viu, galera? Então, hoje o programa, vocês vão ter aqui, ó, uma explosão de ideias aí que vocês vão poder aplicar aí no seu dia a dia, né? E se você perdeu algum programa, vai lá nas redes sociais da professora Renata Rodrigues, do Movimento Mirim e do Cuca Beta para você poder rever os programas anteriores. Cláudia, vou pedir para você citar 2 atividades que podemos realizar com telas e tecidos com as crianças, Claudinha. Eu vou além das 2. Tudo bem, né? Então, eu pensei da gente classificar da seguinte forma, né? Eu acho assim, quando a gente apresenta um material desse, a Josiane é uma super especialista no assunto e ela trouxe essa questão dessa maleabilidade, né? Das inúmeras possibilidades. Eu acho que, assim, na hora que a gente for apresentar isso para a criança, é interessante, primeiro, inicia a tua aula, se o tecido for o protagonista, o tecido e as telas, né? Deixando essa criança explorar esse material, porque isso pode se transformar em tudo, pode se transformar numa capa, numa roupa, sei lá, né? Então, deixa aquilo correr solto. Depois, na hora que você for, de fato, organizar as atividades, eu vou sugerir aqui 4 categorias que a gente pode usar esses materiais de uma forma muito bacana. Primeira categoria, a parte de adaptação. A gente já conversou aqui em programas passados da importância da criança viver essa questão de 2 extremos, né? A gente já conversou sobre isso, tem o Bernardo Couturier, um psicomotricista maravilhoso, que propõe isso. Sempre que a criança vive 2 extremos, é como se ela estivesse atacando o medo, vivendo e vivendo o medo. Então, ela vai se reassegurando. E a primeira brincadeira, a primeira dinâmica que a criança faz naturalmente com isso é o esconde-esconde. Então, o tecido, ele permite o esconder e o retornar, né? E o reaparecer. Você usar isso na adaptação é maravilhoso. As crianças, elas, assim, ficam muito seguras com isso. Além disso, o fato dele te envelopar, né? Ele permitir esse envelope, ele também assegura a criança. Então, pensar em construir cabaninhas, alguma coisa assim, você envelopa todo o grupo e depois você reaparece, isso assegura a criança. Depois, se a gente está já no momento de estruturação do planejamento, se a gente for pensar nas categorias, né, locomotoras manipulativas, as habilidades locomotoras manipulativas e estabilizadoras, quando a gente for trabalhar com estabilização, por exemplo, você pode deixar as crianças em cima dos tecidos e prover perturbações. Então, você puxa, as crianças estão sentadas e elas precisam permanecer estáticas. Elas adoram isso. Você pode propor duplas, uma criança puxando o tecido, outra criança sentada no tecido envelopada lá. Também você trabalha muito estabilização e é muito gostoso. Se a gente for pensar em manipulação, a gente precisa muito trabalhar essa apreensão, principalmente com as crianças quando estão na fase de alfabetização, e normalmente a gente pensa em cordas, mas os tecidos, eles são interessantes justamente porque eles são mais grossos. Então, você pode começar pelos tecidos e depois nos teus módulos finais, aí você vai para a corda. Você pode propor cabos de guerra, você pode fazer o barco, que é uma atividade que eu adoro, se você tiver com uma lycra ou com lençol, as crianças sentam, um grupo puxa, enquanto esse está sentado no barco, e depois você inverte. Isso é muito bacana para trabalhar a manipulação de um grupo e a estabilização do outro grupo. E, finalmente, se a gente for pensar em locomoção, gente, se vocês estiverem com um tecido grande, aí pode ser uma lycra, pode ser um lençol, alguma coisa assim, você amarra as 2 pontas dele e você faz como se fosse um túnel e propõe que as crianças passem. É muito interessante essa atividade, porque não é uma cabaninha rígida, ela é maleável.
Então, a criança consegue se arrastar ao passar por lá, passa de 4 apoios, pode passar em decúbito dorsal, é incrível essa atividade também. Então, é um tipo de material que, assim, dá para viajar, sabe? Até para trabalhar com bola. Se você fizer, por exemplo, um furo no meio do tecido, as crianças, você coloca uma bola lá no meio e as crianças vão agitando aquele tecido e o objetivo é fazer o gol com aquela bola. Enfim, viagem aí, porque tem muito, dá para construir muito repertório com esse material. Muito bom, muito bom. Renata, o professor pode levar essa proposta da utilização de tecido para as aulas de natação ou deve só trabalhar fora d'água? Então, podemos levar, sim, para as aulas de natação, até pegando esse contexto que a Cláudia trouxe, né, e que a Josiane colocou introdutoriamente aqui na nossa conversa, como um lugar de experimentação, de descoberta para essa criança. Então, essa aula de natação com tecido, a gente pode também usar materiais diferentes que vão compor esse tecido, desde um nylon, um tecido com nylon, até as telas, até a lycra, ou até mesmo o TNT, que é bem barato e que você consegue fazer modificações e ele não perde essa qualidade de se ajustar, de ser maleável e de ser envelopador para a criança. Então, na piscina, eu acho muito interessante quando a gente traz essa proposta e não fica só na horizontalidade da água, que até em alguns momentos eu já experimentei usando como uma interface entre o meio externo, terrestre, e o meio aquático. Então, a criança que está entrando na água, ela passa pela água, vaza a água. Isso pode gerar na criança alguma angústia, algum estranhamento. Quando você coloca o tecido, tem uma camada que sustenta, que dá uma percepção, que faz uma piscininha, um intercâmbio, um rasinho. E você pode explorar ali numa adaptação, numa exploração mais sensorial. Uma outra forma de se trabalhar é trazendo esse tecido para uma parte mais aérea. Então, ele fazer o papel menos a corda, ela quando é colocada dessa forma, em alguns casos ela pode até machucar. Então, você usar o tecido, usar com nó, com amarração de nós para a criança subir. Aí são os mais velhos, até se jogar na água, porque a queda, o se lançar, é uma atitude extremamente prazerosa e trabalha com essa criança as sensações. E também ela pode trabalhar essa manipulação, essa força, pode se tornar esse tecido como também um material de balanceio, de balanço. Ele pode se tornar uma rede colocada de um ponto a outro da piscina. Então, ele tem muitas possibilidades que vão além de só o nível horizontal, o nível da água, acima da água e também abaixo da água, passar por baixo do tecido, né? Passar por baixo do túnel. Então, ele dá possibilidades. Mas, até deixando um gancho aí, a gente precisa tomar cuidados com a segurança. Porque na água, esse tecido muito molhado, pesado, ele pode ser também uma atitude que merece um olhar desse professor de natação. Ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo para que ele garanta que a atividade tenha segurança. Eu não estou dizendo que ela vai ser prazerosa o tempo todo. A sensação de prazer e desprazer, ela precisa acontecer, mas eu preciso dar segurança, que é um dos fatores importantes no meio aquático. Então, ao trabalhar com o tecido, até para causar essas percepções de prazer e desprazer, para essa criança viver essa dualidade, né? Essa ambivalência, eu preciso dar segurança, que vai desde uma amarração até da escolha do tecido e da proposta que vai ser feita. Mas eu tenho quase certeza que a Josiane e a Claudina vão esmiuçar mais isso aí. Com certeza. Galera, o programa Crianças em Movimento, toda segunda-feira nas redes sociais da professora Renata Rodrigues, Movimento Mirim, e no Cuca Beta você encontra a nossa entrevista lá, e também você pode ir nessas redes e procurar os programas anteriores, tá ok? Luciano, complementando o que a Renata já começou a introduzir, quais os cuidados que o professor deve levar em conta na hora de planejar sua aula com a utilização de telas e tecidos?
Então, eu acho que antes de eu colocar isso, eu posso colocar fazer alguns comentários de algumas coisas que Cláudia trouxe e que Renata trouxe, porque eu penso assim, que na realidade o campo dos materiais ele é um campo amplamente estudado, né? Sobretudo na parte da psicomotricidade, e na parte da psicomotricidade aquática a gente vem também aprofundando, por quê? Porque ele é uma prática diferente da prática da natação, são como qualquer outra atividade aquática, se você faz um nado sincronizado, se você faz uma outra prática que não seja somente um polo aquático, quer dizer, existem várias formas de você trabalhar com esse meio. Então, essa relação que a gente precisa fazer, eu fico muito feliz de escutar quando a gente vibra, quando a gente vê que as relações entre o solo e a água vão acontecendo, porque o material é o mesmo, e também porque a criança que está na água e a criança que está fora é a mesma criança. Ela tem as necessidades que vão ser preenchidas ou não, né? Então, quando a gente vai falar sobre os cuidados na água, eu queria primeiro chamar a atenção de alguns, por exemplo, nos estudos, a gente tem dentro do campo da psicomotricidade, esse campo sensorial, ele foi estudado e a gente tem aí a influência de vários autores, tanto no campo da psicanálise, como no campo da área do desenvolvimento, sobretudo os sócio-históricos, e eu vou trazer o primeiro deles, que no começo foi sócio-histórico, que há controvérsias aí, que é o Vallon, depois a gente tem as influências de outros autores, mas que esses autores estudaram profundamente esse campo da sensação, o Luria também, né? E que eles trouxeram algumas influências de outros autores que são fisiólogos, e aí eu queria trazer uma relação para a aprendizagem, antes de falar dos cuidados, que é um autor que muitas pessoas conhecem, que desenvolveu, na realidade foi o que ele apareceu na ciência, que se chama Williams, são dois autores, e o Schellenberger, e que depois influenciou uma autora na área da terapia, que é a Jean Ayres, que acabou desenvolvendo o campo da integração sensorial. Esses dois autores, eles desenvolveram uma pirâmide do aprendizado, trabalhando como se fosse que a base desse processo, para que você consiga que a criança chegue numa habilidade dela saber como usar e da maneira que fazer, utilizar os materiais, e como ela vai utilizar seus movimentos na vida e transformar isso em pensamento, em ação, ela passa por algumas etapas dessa pirâmide, como um aprimoramento mesmo, que acaba batendo com o que a Cláudia traz nas capacidades, né, de locomoção, de manipulação, estabilização e assim por diante, né? Então, esses cuidados no campo das sensações, porque se a gente vai falar em tecido, a gente tem que falar em sensação, né? O Williams, ele traz uma questão de que existem três níveis básicos que quando a gente começa a entrar em interação com o mundo, ele nos toca e o mundo nos penetra. Um deles é a sensação tátil, né? Aquilo que tem a ver com o toque. O tecido, a roupa, as coisas que a gente usa, elas nos dão essa sensação tátil, que é uma sensação que dá a marca. Vamos dizer assim, e na água a gente vive isso. Então, o primeiro cuidado, na água a gente já tem isso, né? Porque a criança entra na água, ela também tem um tecido aquático ali que vai permear e vai envolver o seu corpo, e que dá uma primeira sensação que pode ser muito sutil, que é a sensação áptica, e depois a sensação tátil. Quer dizer, isso pode ser uma sensação que o fato da gente aproximar um calor arrepia, vocês já devem ter sentido isso, né? O tecido também causa isso. Então, existem pessoas que, conforme o tecido, aquilo pinica, aquilo incomoda, ou aquilo é prazeroso, aquilo acolhe, aquilo aproxima. Estou estendendo um pouco, mas é que é bem importante. O segundo ponto é a propriocepção, que aí o toque é um toque profundo, um toque de tensão, que toca no músculo, que toca que chega lá nos receptores e o músculo acorda e diz, opa, tem alguma coisa aqui que é um pouco mais extensa, que vai me dar noção de distância, de profundidade, noção de contato, é da maior importância. O tecido também ele tem essa possibilidade. E o terceiro, que a Renata trouxe aqui, que é a sensação do vestibular, né? Que é a noção
de equilíbrio, de desequilíbrio, e que também a Cláudia falou. Então, essas sensações, elas são primárias, e a criança vai vivendo desde a hora que ela nasce. Na hora que ela é levantada, que ela é trocada, na hora que a fralda é mudada, na hora que ela é aninhada. Quando a gente entra na água, a gente vive um reviver de uma memória corporal, porque isso fica impregnado exatamente nesses receptores. E esse mundo é muito profundo. A gente não pode imaginar que tudo isso está na consciência. A criança, quando ela entra, ela recebe essa carga e nem sempre ela vai reagir bem. Por exemplo, na água, essa é outra variável, o tecido que dava essa sensação, ele vai trazer essa díade que o Couturier fala, entre o prazer e o desprazer, e que o asseguramento está ali no meio, do seco e do molhado. Um tecido molhado gruda. Um tecido molhado, a água quentinha, e um tecido molhado gelado, arrepia, né? Então, eu estou trazendo aqui um tecido rugoso, um tecido liso, um tecido quente, frio, um tecido que pode ficar mais duro e mole. Na água, isso se transforma. Então, o profissional ele tem que tomar muito cuidado com a maneira que isso chega na criança. Por quê? Porque não é para todos tocado de forma igual. Cada criança reage de um jeito. E muitas vezes as sensações de medo, as sensações de irritação, as sensações de recusa, elas podem estar associadas a como esse tecido e a forma com que você lida penetra na criança. E aí o professor tem que ficar atento ao que ele gosta. Não é porque ele gosta que a criança vai gostar. É muito comum a gente projetar, nossa, é uma delícia, eu amo o tecido, mas eu não sei se essa criança vai gostar e se ela vai receber bem. Então, mesmo uma sensação de entrada, que a Renata traz aqui brilhantemente, porque ele é um meio de facilitar essa noção de profundidade, quando a criança olha para o visual e vê a profundidade da piscina e vê o chão mexendo. Às vezes o tecido, mas se o tecido for preto, ele vai dar uma sensação de medo. Então, a cor do tecido, a forma de lidar, as marcas de contato vão fazer com que esses elementos tenham que ser estudados e compreendidos, e o professor tem que estar atento ao que a criança pede. Então, por isso que eu falei da pedagogia ativa, no sentido de que a gente, e a Renata, a Cláudia também, então, principalmente a Cláudia fez esse comentário, de que nós temos que primeiro deixar que ela explore. A gente não pode, e na piscina, ela tem que explorar a água, ela tem que explorar o tecido, ela tem que explorar as sensações, para depois ela utilizar isso como um meio lúdico, né? O meio de exploração, para que ela compreenda o que está acontecendo com ela, primeiramente tem que passar por esse campo da sensibilidade. Esse, para mim, é o ponto crucial. Depois tem outros, mas eu quero abrir aqui o debate e eu vou colocando, né? Porque eu acho que ele é um tema profundo e deve, assim como o que a Cláudia trouxe e eu quis falar, né? A importância lá do visual, de você brincar com o conceito do Fordá, né? Que é aparecer e sumir, ele é um prenúncio para a gente ensinar essa criança de que as coisas têm dois pontos, né? Dois polos de ligação. Então, mas é por um outro canal que às vezes não é tão de toque. Esse é distante. Então, às vezes, entender qual é o canal que a criança acessa, se ela está pronta para isso, ou se a gente vai ter que tomar um cuidado, vai ter que apresentar, vai deixar ela lavar roupa, vai fazer ela fazer cabana, vai colocar em cima do tapete, vai esfregar para depois ela viver isso no ambiente aquático. Eu coloco como uma das primeiras ressalvas num processo de adaptação. Depois que essa criança compreendeu o material, aí sim, nós vamos trabalhar com as regulações de todas essas possibilidades que vão trazer elementos e a riqueza que o tecido traz, né? De trabalhar com o ar e a água, de trabalhar com as sensações de vertigem que são tão importantes para que ela de novo se localize, de trabalhar com as suas emoções, quer dizer, ele é um elemento lúdico, sim, desde que ele seja apresentado dentro do direito da criança de escolher. Eu penso que esse é o ponto crucial do processo, né? Não sei se eu fui muito profunda aqui, mas eu queria chamar a atenção da importância disso, né? Do cuidado que a gente tem que ter, de que brincar é muito sério e é muito bom, mas para ser bom,
a gente tem que deixar que a escolha seja da criança, né? E aí vem as ideias do professor. Ele pode apresentar as ideias e a criança entra ou não entra, né? Eu vivi uma situação dessa agora, sexta-feira, com uma criança na água. A gente fez um barquinho, era uma lycra, que a lycra ela é muito rica na água, porque ela tem a sua extensibilidade, ela permite, mas ela tem um buraco. E aí as crianças resolveram fazer um barco em cima do tapete. E aí essa criança disse, eu tenho medo. E ela já subia no tapete há muito tempo. E a gente disse, tá bom, você não precisa entrar. Nós fomos botando as bolas dentro porque estava em cima, então a bola estava no solo, né? Porque o tapetinho... E à medida que as bolas foram flutuando e que a gente foi soltando, baixando, e ela foi entendendo, na hora que ela percebeu que ela também, que tinha superfície da água, e foi a água que chamou ela para entrar Aí ela entrou, porque ela não se sentiu envolvida com aquele tecido que agarrava, e isso era uma questão sensorial dela. Ela era hipersensível a essa sensação tátil e proprioceptiva, e aí ela disse, eu tenho medo. O medo era a representação de uma emoção que tem uma sensação que precisa ser respeitada, né? Fantástico. Claudinha, a utilização de materiais alternativos em atividades físicas, como a natação, não seria uma forma de diferenciar e potencializar o serviço oferecido? Com certeza. Esses materiais, né, que a gente está chamando aqui de alternativos, na verdade, gente, assim, eu acho que não só para os materiais, mas para todo aquele contexto, a gente tem que começar a observar essas aulas com um outro olhar, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Inclusive, quando a gente vai propor alguma coisa alternativa, essa fala da Josiane aqui é fantástica, porque o que ela traz é assim, a gente precisa respeitar, né? No fundo, é disso que a gente está falando, é de respeito. Inclusive, quando eu vou propor um material diferente, eu tenho que ter esse cuidado de apresentar para a criança, ela tem o direito de explorar e de conhecer primeiro, para que passe essa fase do estranhamento e que do estranhamento isso passe a ser interessante. A gente já conversou aqui em outras oportunidades que para a criança de verdade reter a informação, é fundamental que aquela experiência seja interessante. Se aquela experiência não for interessante, a informação se esvai, ela não vai lá para a memória de longa duração. E claro que quando eu apresento materiais que tiram essa criança da zona de conforto e que apresentam para ela outras possibilidades naquele meio, certamente a tendência é que aquilo seja interessante. Mas esse estranhamento inicial, ele precisa ser respeitado. A criança precisa ter o direito de entrar em contato com isso, de verbalizar as sensações que ela está tendo, para depois, então, a gente começar a propor, né, como professores, e elas mesmas dão muitas ideias para a gente, né? Quando a gente está falando de tecido na água, me encanta muito, a Rê trouxe 1001 possibilidades aí maravilhosas, né? Maravilhosas, e a Josiane completou de uma forma muito bonita. Mas, assim, vamos pensar, isso eu venho batendo nessa tecla alguns vídeos aí que a gente vem produzindo na Movimento Mirim. Quando a gente pensa em água, a gente precisa pensar em duas vias. O aprender a nadar, a gente quer apresentar para a criança a questão da propulsão. Ela precisa aprender a se deslocar naquele meio. Então, passada aquela fase inicial da adaptação, do controle respiratório, do controle postural aquático, a gente quer que a criança aprenda aí a se propulsionar na água. Mas a gente precisa lembrar que é fundamental na aula de natação que a criança aprenda a economizar energia. Se a gente quer trabalhar com um programa aquático, cujo resultado final seja diminuir o risco de afogamento, ela precisa experimentar corporalmente situações onde ela pode economizar energia, né? E aí, ela precisa, por exemplo, viver situações de quedas não intencionais na água, de flutuar sem segurar em nenhum ambiente, em nenhum outro material e permanecer em cima da água, porque eventualmente isso pode acontecer dela estar aguardando por socorro, alguma coisa assim. E o bacana do tecido é o seguinte, quando a gente está fora da água, a sensação que esse tecido, né, o tipo de estímulo que o meu receptor sensorial vai identificar com esse tecido é um. Dentro da água, a Josiane já trouxe aqui para a gente, é outro. E se a criança não viver essa experiência dentro da água,
Novamente, a gente não está construindo um programa aquático onde ela tem experiências numa situação de risco iminente de afogamento que ela já tenha vivido aquilo antes. Porque a roupa na água, ela causa uma sensação diferente para a criança. O tecido permite isso. A criança pequena, gente, ela não sabe que as coisas se transformam. Ela não sabe que o gelo é água gelada. Ela entende que o gelo é uma coisa e a água é outra coisa. Ela vai aprendendo a respeito da transformação das coisas mais ou menos entre 6 e 7 anos. Então, ela entender que esse tecido dentro da água, ele é diferente do que ele é fora da água, ela só vai entender vivendo. E aí, de novo, ela vai entender, ela vai começar a relacionar que a roupa dentro da água, quando ela está molhada, é diferente. Então, ela vai aprender a viver aquele corpo dentro da água com roupa, porque se ela cair numa situação que ela está num hotel, alguma coisa assim na água, ela não vai cair de sunga, de maiô e de óculos. Ela vai cair vestida. E é importante ela já ter passado por essa experiência antes, né? Então, esses materiais, eles são sensacionais para a gente melhorar essa questão de criatividade, para a gente propor outras experiências, mas também para a gente pensar nesse programa de segurança aquática. Fantástico, fantástico. A fala da José me lembrou uma atividade que nós fizemos muito tempo atrás lá, eu com minha equipe lá de natação, que a gente tinha que colocar, a gente queria deixar a piscina, a nossa piscina era extremamente clara, mas a gente queria criar o fundo dela, um fundo escuro, porque a gente estava fazendo aula de prevenção aquática, né? E a gente colocou uma lona preta, essa de material de construção, nós cobrimos a piscina inteira, a parte dela funda, né? Mais ou menos aí uns 12 metros e meio, aí eram 6 raias, a gente cobriu isso. E realmente deu essa sensação de escuro. Mas o mais engraçado foi como é que a gente tentou colocar essa lona lá no fundo. Até hoje a gente se diverte quando a gente fala para os professores que a grande dificuldade foi afundar essa lona, né? Para a gente poder colocar lá 1,60 m, 1,50 m de profundidade. Renata, lembrando, eu compartilhando essa história, você não acredita que a realização de oficinas para a gente descobrir e aplicar o material em aula, principalmente a gente falando em telas e tecidos, não seria uma boa ação para a gente realizar com a nossa equipe de professores? Não só é uma boa ação, como ela é necessária. Agora eu vou mudar um pouco o foco para o professor, né? Diante dessas falas maravilhosas da Cláudia e da Josiane. Eu trouxe aqui na rodada anterior atividades que se poderiam fazer na água. E aí vem aquela história, se eu não sei, se eu não experimento e não sei a origem do que eu quero fazer, eu vou causar um grande equívoco no meu trabalho, na minha proposta. Então, como é que a gente vai fazer com que o professor consiga entender o porquê, o para quê e ter essa leitura? Por exemplo, de como a Josiane falou daquela criança que não está à vontade com aquele material. Ele precisa vivenciar o material. Isso não é só para o tecido, tá? É para tudo. Mas vamos falar do tecido. Se eu não sei, se eu não se percebo na água e fora da água, essas variedades de percepções e sensações que o tecido me dá, e possibilidades, se eu não estudo os autores, se eu não entendo, por exemplo, o que esse tecido causa, não só motoramente, mas também psiquicamente no outro, eu vou estar muito aquém de alguém que vai fazer uma proposta realmente que tenha significado para aquela criança. Aí o tecido vira um mero coadjuvante, botei ali como botei qualquer outra coisa. E não é isso que a gente quer. Né? E aí a psicomotricidade, ela traz pra gente ela abarca a gente de uma forma, porque ela te diz assim, não basta colocar o material. Você tem que se lançar nesse material enquanto profissional, enquanto professor, sentir enquanto indivíduo, para propor isso para o outro. Porque você vai entender melhor o outro, no caso a criança, ou um outro sujeito, um outro adulto, se você for trabalhar com tecido também, com o que ele pode, ele não vai sentir igual, tá? Mas o que ele pode vir a sentir, que sensações. Então, assim, eu venho trabalhando, por exemplo, na pós-graduação, quando eu coloco o tecido em profissionais da área de natação, você vê essas reações que a Josiane citou. Tem profissionais que falam assim, eu não aguento, eu tô sem respirar
E o tecido só está nas costas, assim, aparentemente um envolvimento que para outros a verbalização é, nossa, como foi gostoso. Então, a gente pega esse gancho na hora de conversar com os profissionais e colocar o seguinte, se nós enquanto adultos conseguimos trazer no verbal e falar o que sentimos, a criança muitas vezes não tem esse verbal tão elaborado, então ela traz isso nas reações, nas sensações, no olhar, no tônus. E para isso precisa se experimentar, precisa ter a oficina, precisa ter o que a psicomotricidade traz tão lindamente e que a Josiane sempre falou lindamente, o Bernard também, que é a formação teórica, da onde vem essa história do tecido, onde começou, né? Por que a gente coloca, para quê? Né? A formação prática, que é saber desde uma amarração, como amarrar o tecido, qual tecido eu vou propor e que atividades eu vou propor, e a formação pessoal. Eu experimentei, eu sinto, eu sei, eu vivenciei, eu senti a dualidade de sentir prazer e desprazer, então eu consigo entender o outro, porque assim a gente deixa de pensar que o outro é o nosso objeto. Então, o professor que coloca o tecido, a gente tem uma ideia sensacional. Eu até falei do tecido que fica aéreo, né? E você prende, a criança se joga. A intenção foi maravilhosa, mas é aquela criança que não quer. Então, eu preciso ter a oficina para poder propor a ela e respeitar o não querer dela e dar para ela a voz e a atitude para ela transformar aquela proposta. Às vezes ela não quer subir, mas ela quer segurar. Ela quer passar em volta, ela quer observar, e isso está dentro do contexto. Mas para isso a gente precisa vivenciar, a gente precisa discutir, a gente precisa estudar. E a oficina, ela passa a ser uma estratégia para os coordenadores, para os gestores, para o grupo de professores, para realizar um trabalho. E o mais importante é fazer essa relação do tecido com o programa que você está dando, com os conteúdos que você está dando. Tem que dialogar. Não é só colocar lá e vamos recriar. Não, ele tem um propósito. Eu faço uma leitura daquela criança, eu tenho um objetivo, né? Ali quando eu proponho isso, eu tenho a hora para propor isso. Até mesmo não sendo só um profissional que vai guiar e sim mediar a experiência, porque essa criança, como a Claudinha falou, ela vai experimentar, ela vai transformar a tua proposta e você também tem que estar aberto para isso. Tudo isso perpassa pela oficina. A oficina é um laboratório para que esse profissional se prepare melhor para que ele faça a proposta. Eu penso assim, que não deveria ser só com tecido, não. A gente deveria fazer oficina para tudo em que relacione o trabalho, não só aquático, como fora do aquático, para a gente poder fazer as ligações, as pontes, porque são muito ricos. E se a gente faz só por fazer, ou só pela imitação, a gente vem cheio de equívocos aí. Então, eu já vi nas próprias redes sociais equívocos com a escolha do tecido, com a proposta do tecido, né, com o objetivo do tecido e com a leitura que foi feita da relação da criança com aquele tecido. Por exemplo, uma foto da criança toda tensa no tecido e a legenda é: olha como a criança sente prazer. Então você vê que ali, até na exposição da foto, faltou um preparo do profissional para fazer a leitura. Então ele só colocou o material, mas ele não soube fazer as relações que são necessárias para que a criança desfrute da melhor forma para ela, né? Que isso tenha significado para ela e não seja apenas um objeto de olha o que eu sei fazer, né? Da minha vaidade, do meu ego quanto profissional, de querer dizer que eu faço coisas diferentes, porque o tecido está aí há muitos anos, mas ele está sendo redescoberto ou descoberto agora, né? Então por alguns profissionais que na maior boa vontade eles querem usar, mas é preciso que a gente se embase e que a gente entenda a responsabilidade que é para colocá-lo em prática. Então, sim, oficinas para tudo e para tecidos principalmente. Posso fazer uma contribuição? Posso? Pode. Me deixa? Sim.
Eu queria falar, porque assim, quando a Cláudia fala dos materiais alternativos e a Renata traz brilhantemente essa questão de que o profissional precisa viver para ele entender, não há sombra de dúvida, existem algumas questões que interessante, quando a gente fala de material alternativo, e a Cláudia vem e fala da segurança, da importância que isso tem, porque ele é um material, sobretudo na água, que a gente tem que prestar atenção com algumas coisas. E eu queria chamar a atenção de duas coisas para acrescentar aqui para vocês, né? Uma delas, quando a gente entra na piscina e sente essa sensação de roupa, e muitas vezes os profissionais falam que vão fazer uma aula de segurança, eles só põem um dia na semana de segurança aquática, eles põem as crianças virem de roupa e jogam ela dentro da piscina. Isso não é uma sensibilização, isso não vai garantir essa possibilidade de criar essa memória positiva, isso não vai gerar aprendizagem como a própria memória de longo prazo, não vai gerar uma oportunidade, porque vai ser apenas uma experiência que não vai ter nem pé nem cabeça na experiência da criança. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente tem que cuidar quando põe tecido na água, e mesmo com as roupas, porque nós temos um meio hoje, com as questões hoje de cuidados com a segurança, sobretudo química, de alergias, de dificuldades e tudo, que precisa ter a recomendação de que as roupas que cheiram a amaciante, os tecidos que estão lavados com sabão, são os piores para entrar na água, porque esse material nunca ele é tirado totalmente das nossas roupas. Então, esses cuidados, fica uma dica prática de que isso turva a piscina, isso acaba gerando uma água insalubre. Geralmente, quando a gente se prepara para fazer uma aula de tecido, toda a estrutura da academia tem que se organizar, sobretudo até nisso, da gente garantir talvez uma pré-lavagem, organizar que só seja água. Essa roupa tem que ser lavada com água, apenas água. Senão, até isso, nós podemos estar causando, em vez da água virar uma água boa, a gente acaba gerando uma água ruim, de uma experiência negativa também. Esse é um caso, é sutil, mas é importante também. E lembrei de mais um. Quando a gente pega um tecido que ele seja esses tecidos de roupas sociais, tipo voal, né? Que esvoaçante a gente põe na água, a gente tem a possibilidade de fazer a díade entre o que é aéreo e o que é aquático, e às vezes criar bolhas, por exemplo, de ar. Se o profissional não entende isso de um prazer de virar uma cabana, isso pode virar, às vezes, uma experiência das mais traumáticas. Eu já vi profissionais fazendo absurdos em relação a isso, coloca em vídeo e a criança ali, ela viveu um terror que ela não precisava passar. Por quê? Porque o tecido começou a colar, ela teve que mergulhar, ela não tinha o tempo ainda, quer dizer, nada da segurança aquática foi respeitada. Então, aqui eu trouxe, já que eu estava falando em cuidados, eu aproveitei o tema de vocês para mostrar que muitas vezes essas experiências, inclusive, remetem a questões inconscientes até maiores. Por exemplo, o Tostin traz isso muito fortemente, que é um autor que estudou a psicanálise, e o Anzier deu continuidade nessa questão do eu-pele, ele fala muito do envoltório, que na água, a água já é considerada, vamos dizer assim, uma referência da figura materna, né? Às vezes o tecido, em vez de ser uma coisa boa que aninha, ela vai ser, às vezes, uma relação negativa, ou, em vez de ser a lei, a segurança, a organização, que são referências que a gente vive projetivamente, isso o profissional, quando faz as oficinas, vai entendendo isso, são marcas no corpo, ele faz tudo ao contrário, e às vezes a criança sai traumatizada com um pequeno tecido. Daí ela tem que ir para um passeio de barco e tem que botar só um colete, e ela se recusa até a colocar o colete, gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Só uma contribuição aí. Perfeito, perfeito. Programa Crianças em Movimento, essa semana recebendo o Josiane Machado Bueno aqui, compartilhando um pouco do conhecimento dela, um pouquinho só, já estamos explodindo a cabeça aqui. Muito bom, muito bom. Chegamos naquele momento que você adora, meu amigo. Sim, sim, com 60 segundos, sim, em 60 segundos, essas 3 brilhantes meninas vão responder a mesma pergunta e só vão ter 60 segundos, hein, meninas? Começando com a nossa convidada de hoje, Josiane Machado Bueno. Josiane, estimulação psicomotora com telas e tecidos é a oportunidade de... Para mim, eu colocaria 3 palavras aqui, tá? É a oportunidade de acolher, porque a gente precisa respeitar, transformar
porque a criança precisa fazer e experienciar e organizar, porque ela precisa entender que esse tecido não é tudo nessa vida e tem outras variáveis. Para mim, são essas 3 palavras, para mim, seria aí a verdadeira estimulação, respeitar esses processos. Fantástico, fantástico. Cláudia, estimulação psicomotora com telas e tecidos é a oportunidade de... Eu acho que é uma excelente oportunidade para diversificar a nossa prática, desde que a gente fundamente essa prática, que a gente tenha todos esses cuidados que a gente já conversou aqui. Renata, para você, estimulação psicomotora com telas e tecidos é a oportunidade de... Sentir, perceber e vivenciar. Fantástico, fantástico. Bom, meninas, chegou aquele momento que eu vou ser o chato, que o nosso programa está terminando. Sim, passou voando esse programa de hoje. Sensacional. Eu quero agradecer muito a professora Josiane e já fazer o convite, Josiane, para você voltar mais uma vez, porque tem muita coisa que a gente ainda quer saber de Contem você. comigo. Aprender junto com você. Foi sensacional essa manhã. Então, assim, um beijo para você, muita saúde e as suas despedidas, minha querida. Eu queria agradecer, eu penso que vocês estão promovendo uma transformação em pílulas de conhecimento, que é um nome que a BPNI usa para outro projeto também, mas eu estou aqui trazendo para vocês, no sentido de que vocês estão fazendo a diferença, né? Crianças em movimento, no momento em que a gente pode promover ideias, empoderar tanto aos professores, como às famílias que têm acesso a isso tudo, né? Porque vocês conseguem, através das mídias hoje, divulgar, e eu me sinto muito agradecida e muito honrada de poder estar aqui compartilhando, vocês diziam muito conhecimento, não, é um pouco de conhecimento, porque cada vez que a gente transmite, a gente aprende mais, né? Então, para mim, ao mesmo tempo que eu me sinto honrada de poder passar um pouco dessa experiência, eu me sinto também muito agraciada de ver que vocês estão fazendo a transformação, que vocês estão trazendo esses conhecimentos com tanta integridade, né? Integridade ética, integridade de uma sociedade melhor, né? Então, assim, eu vejo que há uma condição de transformação e é disso que a gente precisa hoje, né? Gratidão. Obrigado, querida, muito obrigado. Bom dia, suas despedidas. Eu queria muito agradecer a presença da Josiane, que hoje foi muito especial. Incrível mesmo, muita informação, né? Eu tenho certeza que as pessoas que assistirem esse programa e assistirem novamente, e cada vez que forem assistindo, enfim, tem mais informações para serem retiradas. Eu acho que hoje do programa tem 2 mensagens muito fortes que ficaram. A primeira é respeito, muito respeito por aquele ser que a gente está atendendo. E a segunda é a fundamentação, é a reflexão. Não é simplesmente pegar um material que é fácil de conseguir e propor, né? Para propor, a gente precisa conhecer, a gente precisa refletir sobre. Então, foi incrível, assim, super obrigada novamente pela tua presença. Um beijo grande, um beijo, Marcelinho, um beijo, Rê, e até a próxima semana, gente. Professora Renata, suas despedidas, minha querida. Ai, gente, ficaria aqui 4 horas ouvindo a Josiane, dizer que, assim, é um privilégio, Josiane, poder te ouvir. Cada vez que a gente conversa, assim, eu fico babando, porque a gente aprende muito. É um continente de trocas, de experiências que você tem para partilhar, que é muito importante isso para a gente. Acho que a audiência aqui vai ficar muito contente com esse programa. E, assim, fica uma dica também, procurem os livros da Josiane, os artigos que ela escreve, porque são ela sempre fala, depois que ela escreve, que já está desatualizado, tá? Porque é sempre a fala dela. Eu já escrevi isso, mas já estou pensando numa outra coisa. Porque ela é assim. Mas, olha, gente, são sempre muito precisos. Se vocês adoraram a Josiane que verbalizou, ler um texto da Josiane é um bálsamo também, porque ela traz todo um conteúdo e ela faz essa trama, né, teórica com a prática e com muita leveza, que é muito importante para a gente. Então, Josiane, te amo, muito obrigada.
por esse programa incrível, que eu tenho certeza que as pessoas vão ver e rever e partilhar e passar para o outro, enfim. Muito obrigada. Muito obrigado, Claudinha. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Renata. Esse foi mais um programa Crianças em Movimento. Semana que vem a gente volta com mais um convidado muito especial para a gente poder compartilhar um pouquinho mais de conhecimento com você. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Beijos, saúde para todos e até semana que vem. Tchau, tchau!